Ora bem, meus amigos, o Ricardo e eu já estamos aqui num processo de risota, porque o Ricardo descobriu que eu vou... descobriu não, eu contei-lhe. Que eu vou a Nova Iorque na segunda semana de dezembro, e estávamos a falar de ver os jogos e eu estava-lhe a dizer que... Portanto, calha na semana em que ainda não há jogos marcados por causa do torneio in-season. Portanto, ainda não sabemos, eles ainda não têm o calendário porque não sabem quais são as equipas que vão às meias finais. E no período todo que eu vou lá estar, só está um jogo marcado para Nova Iorque. Quer dizer, há jogos para os Knicks. Eu estava a pensar pedir acreditação para ir ver, mas como eu vou com a minha namorada e ela não é jornalista, não tem carteira profissional, portanto não fazia sentido eu tal de deixá-la um dia para ir ver o jogo. Então começámos para ir ver os Nets. Ok, pronto, é os Nets. Vou ver o Michael Porter a marcar triplos a um melhor rating do que o Cam Johnson. Mas só está um jogo marcado. E qual é o jogo que está marcado? Nets, Pelicans. Duas equipas que somadas somam quantas vitórias esta temporada? Duas equipas que somadas têm tantas vitórias como o Sporting na NBA. 0,014 para Nets e Pelicans. E os bilhetes mais baratos estão tipo a $90. E portanto eu tenho que tomar... Assim, eu acho que tu devias ir, porque pode ser um jogo histórico. Pode ser o primeiro jogo da história da NBA em que as duas equipas perdem, jogando uma contra a outra. E pelo menos estarás lá e podes fazer reportagem para o 0-0. Não. Posso já dizer que não vou fazer reportagem nenhuma. Portanto, vamos analisar. Estamos num processo de analisar, ver o que é que dá para fazer e pronto. E vamos ver se dá para ir ver um joguito ou não dos nossos Brooklyn Nets. Porque ir ver um jogo dos Knicks, os bilhetes mais baratos é tipo $300. E não me parece que eu vá gastar $300 por muito que eu gosto de ver o Karl Anthony Towns. Não fazes isso por amor, aos Knicks, não. Por amor à tua namorada. A minha namorada quer ir porque quer que eu tenha a experiência, mas ela vê tantos jogos de basquete como algumas pessoas que falam da NBA. Eu acho que a tua namorada quer que tu tenhas a experiência, ela devia oferecer-vos os bilhetes para irem ver os Knicks. Ela vai ouvir isto e vai sentir a pressão. Vai sentir a pressão. Não tem nada que oferecer. Bem, Ricardão, eu tinha um assunto para falar. Exatamente. Deixa-me adivinhar, querias falar do DeAndre Ayton? Não. Eventualmente vamos falar. Queria só fazer aqui um recap contigo dos nossos My Guys. Como é que isso está? Já nem me lembro quem é que eu escolhi. Não, porque não és uma pessoa que leva as coisas no coração. Eu tenho isto aqui apontado em algum lado. Agora aonde? É que eu já não sei. Lembras quando é que fizemos? Não. Está aqui, já encontrei. Não estejas a rir. Vamos lá então. Muito rapidamente, e temos aí muitos assuntos para falar. Portanto, eu tenho Matas Buzelis, foi a minha primeira escolha. Ok, estamos bem. A tua primeira escolha foi Cason Wallace. Portanto, também estás bem. Ainda recentemente teve um jogo de 5 golos. As nossas segundas escolhas estão as duas mal, ainda que a minha esteja a começar a aparecer. A minha foi Isaiah Jackson, que vem de 2 bons jogos. Ainda ontem fez 21 pontos e 10 ressaltos e não sei o quê. A tua foi Keon Ellis, que teoricamente deveria estar a aparecer, mas devia, o Russell Westbrook ele devia já 35 minutos ou o que é que foi, está a impedi-lo. Pois é. Depois eu tenho Tristan da Silva e tu tens Jovic. Estão os dois um bocadinho. O Jovic que saiu do 5 inicial já. Está fora da rotação. Fora. Eu depois tenho Davion Mitchell, que ok, tem estado a cumprir. Tu tens Ochai Agbaji, não sei como é que tens estado, confesso. Tens estado bem? Não tenho visto nada dos Toronto Raptors. Se queres te diga. A nossa última, a minha foi o Taylor Hendricks, que tem estado a desapontar um bocadinho, e a tua foi o Sam Merrill, que continua a marcar os seus triplos. Está lesionado. Lesionou-se antes de ir a Boston, um problema ali na anca e tentado lesionar. Hendricks está a jogar. Ele não jogou contra o Nemias por causa disso. Olha, e por falar em Nemias. Olha, e então, a avaliação da tua squad? Calma, é cedo ainda. Pá. Tu gostas de fazer avaliações na primeira semana de novembro? É uma avaliação neste momento. Se neste momento estás contente com o teu squad. Não estou a dizer para tirares para fazeres uma proclamação. Estou contente com a minha
com a minha escolha. Agora, estou desapontado que o Doug Christie não coloque o Keon Ellis a jogar. Era a única forma, me parece, que aquela equipa podia defender qualquer coisa, ou ter ali alguma figura do lado defensivo. Parece que o caminho não é esse. Não sei se isto é um tanking declarado ou não do Sacramento Kings, mas não jogarem o Keon Ellis parece que é. Resto... E o Nikola Jovic estou desiludido que tão rapidamente tenha já saído do 5. Foi logo ao final, estava a fazer dois jogos. Estava a fazer números interessantes. Fez 2 ou 3 jogos interessantes e saiu. Ele mudou completamente o 5. O Eric Spoelstra, o Khalil Ware também estava fora, depois esteve dentro, agora está fora outra vez. Epá, é tudo muito estranho. Está ali a fazer uma série de experiências. É verdade que o Norman Powell se lesionou e isso obrigou ali a fazer ali um toque no 5. Não sei se quando tiver toda a gente disponível, se ele volta ao registro como começou a época, com o Powell e o Jovic no 5, mas também há de vir aí o Tyler Hero em breve, portanto isto vai dar ainda uma grande volta. Sim, eu estava aqui a olhar para... Se eu soubesse tinha escolhido o Chaim Hackers. Agora era fácil. A ter um grande desempenho. O AJ não, mas o Mitchell, Chaim Hackers ou o Coward. Sim, exato. Mas isso é rookie, isso é rookie. Rookies não entram nos My Guys. Muito bem, eu só estou aqui. Eu estava aqui a ver os números do Tristan da Silva, até nem tinha bem noção que até não são terríveis. Tem jogado aqui alguns minutos e tem feito algumas coisas. De resto, está tudo mais ou menos. O Isaiah Jackson achei que poderia estar melhor, mas pronto, é o que é. Olha, de 1 a 10, quanto é que eu não sei o que é que está a acontecer, mas não tenho bem noção, tu tens muito mais noção que eu. Como é que está o rasganço-nomias aí pela blogosfera dos Boston Celtics? Estás-me a pedir, mas eu não, sinceramente, eu este ano decidi adotar uma nova política que é não andar no Twitter quando são os jogos dos Celtics. Okay. Mesmo nos jogos em que ele se porta bem, não ando por lá. Eu tenho notificações ativadas de algumas contas que me interessa saber o que vão dizendo, e portanto essas contas de beat reporters e de outras figuras que gravitam ali à volta dos Celtics tenho ativadas, portanto a informação vem até mim, eu não vou à procura de nada, eu não vou. No ano passado ia lá ao Twitter, ia lá à ferramenta de pesquisar e fazia quieta, e aquilo esquece, é de cortar os pulsos. Este ano eu acho que já fiz isso 1 ou 2 vezes, confesso, não consigo deixar de fazer. Noto que continua a haver muita desconfiança em relação ao Nemias. Vejo muita gente a ser conquistada, muita gente que vai dizendo: olha, afinal, queres ver? Se calhar temos aqui um rapazinho que dá vibes de Robert Williams e que se calhar ainda pode dar um post interessante. Esta noite não fui porque o Nemias fez um excelente jogo. Fez um mau mas depois no final fez um mau último minuto, não é? No final falhou um lance livre e depois permitiu um ressalto ofensivo ao Nurkic, que marcou o cesto da vitória após esse ressalto ofensivo. E portanto, apesar de terem cometido muitos erros, apesar de terem jogado muito mal, apesar de terem lançado muito mal contra uns Utah Jazz miseráveis, obviamente o viés de recência, o que fica é a última imagem. A última imagem foi o Nemias a deixar-se dominar fisicamente pelo Nurkic, o que não é surpresa. O Nurkic é uma besta, é um daqueles veteranos de essa visão, exatamente. Mas uma coisa, um silver lining que eu espero que saia daquele lance, e quem não viu o lance pode encontrá-lo fácil, é um ressalto ofensivo, é que eu diria que o Nemias nunca mais vai ser papado daquela forma, porque a forma como o Nemias foi ali papado e ficou ali preso nos braços é realmente um Nurkic que tem, sei lá, 10 anos de NBA, ou se calhar mais, e um Nemias que, ok, já tem 5 ou 6, mas a nível de volume de jogos não é tão grande. E eu acho que o Nemias nunca mais vai ser papado daquela forma. Nunca mais vai permitir que um jogador lhe faça aquilo, porque ele ficou ali, parece que ficou meio preso com os braços de costas e já não teve tempo depois para contestar sequer o lançamento. Ele estava numa posição que não é ótima para lutar pelo ressalto ofensivo, que é debaixo do cesto. Debaixo do cesto ninguém ganha ressaltos. Debaixo do cesto está quem quer receber a bola para repor, portanto, e depois, quando tenta usar o físico contra o Nurkic, é impossível, porque o Nurkic, a alcunha do Nurkic é a besta bósnia. A besta bósnia, Bosnian Beast. Portanto, só isso. Enquanto o Nemias não for o Portuguese Beast ou o Iberian Beast, se calhar não consegue Iberian? fazer não, é Portuguese. da Tuga Beast. Da Tuga Beast.
Dito assim ainda ficou melhor. Muito bem, olha, nós decidimos fazer aqui para este episódio uma real or fake, não é? Cada um de nós tem aqui algumas ideias que nos têm assombrado as noites da NBA e vamos perguntar ao outro e dar a nossa opinião também se é real ou se é fake, se é uma coisa de início de temporada e não sustentável, ou se realmente há aqui alguma coisa que temos que começar a prestar mais atenção. Eu posso começar, Ricardo, porque eu acho que nós não tocámos no assunto independentemente, mas porque eu já sabia que eu ia trazer, que é o assunto do Ja Morant. Eu já te vou fazer a pergunta sobre o que é que achas que é real or fake, mas para quem não acompanhou, os Lakers jogaram contra os Memphis Grizzlies na sexta-feira à noite. Curiosamente, 48 horas antes, o Ja Morant tinha feito se calhar o melhor jogo da temporada, 28 pontos, 8 ressaltos, 7 assistências, ou 7 ressaltos e 8 assistências, game winner num jogo com os Clippers, talvez, com alguém. E portanto, tendo em conta que que havia aquela suspeição de que o Ja Morant nem ia começar o ano a jogar por causa do entorse e não sei o quê, ele tem estado relativamente saudável numa equipa que não é saudável, porque tem meio mundo lesionado, mas até estavam na altura com 3 vitórias e 3 derrotas, ou 3 vitórias e 2 derrotas, ok, eram uma equipa aqui mid, e de repente, do nada, há um jogo contra os Lakers, ele até começa bem o jogo, logo ali com um backdoor cut e um afundanço, e eu, ok, pronto. Os Grizzlies estavam a ganhar por 14 pontos ao intervalo, estiveram a ganhar, os Lakers fizeram uma pequena run na reta final do segundo período, mas estiveram a ganhar na casa dos 20, portanto, estava tudo a correr bem e de repente vem a segunda parte, e a segunda parte foi... E é engraçado porque eu não vi o jogo em direto, vi o jogo no dia a seguir e tenho um grupo de adeptos dos Lakers e eu, como não sabia o resultado, não quis lá ir, mas reparei que nas notificações estava tudo a falar de Ja Morant, Ja Morant, e eu, será que ele se lesionou? E então estava a ver o jogo com esse prisma de ok, se calhar o Ja Morant teve aqui algum problema. Pá, e o que eu vi, Ricardo, e não me recordo de uma coisa tão gritante, nem mesmo, por exemplo, Jimmy Butler no ano passado. Foi um jogador completamente a desistir da equipa, e depois no final do jogo ele apanhou ali uns jornalistas no balneário e disse que bem, o que é que correu mal? Vão perguntar aos treinadores, se calhar eles não me deviam pôr a jogar, porque eles tiveram aí toda uma rant sobre isso e não sei o quê, e foi suspenso um jogo. Entretanto já voltou a falar e já veio dizer que perdeu o seu joy, parece que é agora a frase da moda para os jogadores que querem começar a pedir para ser trocados. E portanto a minha pergunta para ti, Ricardo, é: depois de 6 ou 7 anos, já não me lembro quando é que o Ja Morant entrou na liga, depois de os Memphis, que são uma equipa de um mercado pequeno, e as equipas de mercado pequeno não têm grandes escolhas senão tentar resolver as coisas com as suas estrelas, que perdoaram ou tentaram abraçá-lo quando ele foi suspenso pela Liga 2 vezes por brincadeiras com armas, confusões, ganharam uma ronda de playoff na carreira de Ja Morant. Se hoje Memphis decidisse, ok, já chega, eu sei que vai ser complicado, se calhar vamos demorar 20 anos a voltar a ter uma estrela, entre aspas, como o Ja Morant. Se Memphis hoje decidisse isso e colocasse Ja Morant no mercado, real or fake, ia haver um frenesim de equipas atrás de Ja Morant? Não, fake, não é? Fake. Não ia haver um frenesim de equipas. Certamente surgiriam algumas equipas, ainda por cima, a tentar aproveitar um preço de saldo, tendo em conta que é evidente que os Grizzlies não se importariam de seguir em frente, mas tu fizeste aí referência a uma série de coisas que são importantes. Começar no facto de os Grizzlies terem abraçado o Ja Morant na altura mais difícil, não é da carreira, é da vida dele, quando ele pôs a sua carreira em risco por preferir andar a brincar com armas e andar a dar tirinhos. O Ja Morant é um jogador ingrato. Os Grizzlies, a organização, trataram dele, cuidaram dele quando ele estava na mão de baixo, e ele devia ser muito agradecido todos os dias a todas as pessoas daquela organização,
por permitirem que ele continue a ser um jogador da NBA e por não o terem atirado para debaixo do autocarro. Parece-me um jogador ingrato e um jogador que quer controlar a narrativa que existe sobre si, que tem noção que no mundo da NBA os jogadores têm muito poder. Player Empowerment deu obviamente muito poder aos jogadores, e ainda bem que os jogadores têm poder para tomar algumas decisões sobre a sua carreira, para poderem ser bem pagos, porque merecem ser bem pagos. E parece-me que ele está a tentar usar alguma alavancagem, alguma leverage nesse sentido, para fazer aqui um braço de ferro com um treinador que é um treinador recente na NBA, é um treinador ainda por cima não americano e se calhar visto de lado por algumas das pessoas da NBA, mas fiquei agradavelmente surpreendido pelo facto dos Memphis Grizzlies, quando houve esse braço de ferro, que aparentemente houve ali algumas bocas no final do jogo, em que a equipa técnica e o Thomas Izalo em particular questionaram a forma como o Ja Morant estava a aplicar-se dentro de campo, e o Ja Morant veio para a imprensa, em vez de fazer as coisas internamente, veio para a imprensa, também reagiu mal, a cicatar os ânimos. Também terá reagido mal durante essa conversa. Sim, reagiu mal à confrontação, depois foi para a imprensa fazer este papel de tentar atirar o treinador para debaixo do autocarro, e eu recordo que o Ja Morant é o jogador que no ano passado mais se insurgiu contra o novo esquema ofensivo da equipa, que queria jogar por conceitos. Que engraçado, quem chegou às finais no ano passado foram duas equipas que jogam por conceitos, o Oklahoma City Thunder e os Indiana Pacers, e os Grizzlies foram se calhar os pioneiros a jogar desta forma, quando adicionaram ali alguns treinadores à equipa técnica, sobretudo treinadores com experiência europeia, e ele foi o primeiro jogador a insurgir-se contra isso e, em primeiro lugar, a obrigar, entre aspas, a equipa a introduzir novamente muitos bloqueios. Ele está a fazer 55 bloqueios diretos este ano. É um dos jogadores com mais bloqueios diretos. Portanto, está a jogar como quer. Claro, ele precisa de bloqueios para se libertar. Não só obrigou a equipa a fazer essa inversão e a passar a utilizar outra vez bloqueios, quando não era esse o sentido que a equipa estava a procurar, e não só fez isso, como toda essa dinâmica negativa de jogadores a recusarem o que a equipa técnica pretendia, culminou com o despedimento do treinador, com vários treinadores adjuntos a serem postos em causa e a serem despedidos. E portanto parece-me que o facto dele sentir o poder que sentiu no ano passado, de as coisas são feitas da minha maneira e se não são, quem se vai embora é o elo mais fraco, que é o treinador, então vou repetir a fórmula este ano. E ao repetir a fórmula este ano eu fiquei muito agradavelmente surpreendido pela primeira reação da organização ter sido suspendê-lo por um jogo, como quem diz, não vamos fazer outra vez a mesma coisa. Portanto, vê lá se te atinas, porque as coisas resolvem-se internamente. Nós fizemos a nossa mudança, estamos a apostar neste novo cavalo que é o Thomas Izalo e a sua equipa técnica, que conseguiu aqui um compromisso entre jogar por conceitos e ter alguns bloqueios, porque é isso que tu precisas, porque se calhar não consegues jogar de outra maneira. E eu espero sinceramente que, se as coisas continuarem aqui nesta fricção, que se a corda partir não parta para o lado do Thomas Izalo, porque se partir para o lado do Thomas Izalo é um péssimo sinal que os Memphis Grizzlies dão à liga, dão um sinal de que as estrelas mandam ali. Eu acho que Memphis já deu o primeiro sinal de que estavam a mudar um bocadinho o conceito de deixar o Ja Morant no fundo fazer o que quer, quando neste verão Ja Morant podia ter estendido o seu contrato. Ele tem este e mais 2 anos de contrato, e Memphis, aparentemente, segundo os reportes, nem sequer o abordou para isso, e em contraponto estendeu o contrato do Jaren Jackson Jr. no dia em que podiam estender o contrato de Jaren Jackson Jr. Portanto, já notámos aí, ainda assim, volto a dizer, e tu disseste-o bem, no ano passado ele, em braço de ferro, ganhou esse braço de ferro contra essa ideologia que, curiosamente, Miami até está a utilizar muito bem, ou pelo menos está a adaptar muito bem, mas e isso custou, por exemplo, o trabalho era um dos adjuntos mais bem pagos da NBA, não ex-treinador, porque deve haver ex-treinadores que estão em equipas técnicas que ganham mais, mas o Noah LaRoche, segundo dizem, que estava a ganhar na casa dos milhões, portanto,
custou-lhe o trabalho. Em relação ao Ja Morant, há aqui 2 pontos, não é? Há aqui dois aspectos. Primeiro, perceber o que é que aconteceu ou nos dias antes do jogo com os Lakers ou provavelmente no intervalo do jogo com os Lakers, porque alguma coisa teve de ter acontecido, porque eu vi algumas teorias de que o Ja Morant está descontente com a qualidade do plantel por causa de Desmond Bane. Ok, mas não era num jogo, depois de terem ganho um jogo onde ele joga bem e estavam a jogar muito bem contra os Lakers, estavam a ganhar na casa das dezenas. Não te lembras ao intervalo, pera, os meus colegas afinal são fracos, eu vou desistir. Não, é porque houve ali qualquer coisa que lhe foi dito, ou lhe foi exigido, ou ele foi chamado a atenção e mimado, como provavelmente amoou, porque aquela segunda parte contra os Lakers é de um miúdo amoado, não é? Ele foi ótimo para os Lakers, que puderam jogar 5 contra 4 defensivamente, e deu para recuperar e virar o jogo, mas foi triste ver aquilo. E depois há outra coisa, que é, obviamente aparecem logo os rumores, vamos trocar o Ja Morant. Os Lakers, ou os Clippers, ou os Knicks, ou quem quer que seja, trocarem um jogador e Memphis trocar um jogador não é a mesma coisa. Memphis, que aparentemente até estão aí com um projeto de melhoramento da arena, estão aí num projeto, acho que até federal, de melhorar a cidade de Memphis, com o pavilhão dos Grizzlies como um dos pontos principais para construir à volta uma zona saudável para se estar em Memphis. De repente perdem Ja Morant, com todos os defeitos que o Ja Morant tenha, como é que seriam as audiências e como é que seriam as pessoas a irem ao estádio, não é? Portanto, não é tão linear, não é só ok, vamos trocar o Ja Morant, vamos se calhar não vamos conseguir um bom retorno porque ele está num trajeto descendente na sua carreira. Ou seja, é mais complicado do que isto. Portanto, eu acho que Memphis vai esgotar as ferramentas para tentar resolver isto, Ricardo. Assim, eu não sei se há muito mais ferramentas para resolver esta situação, porque é uma situação que já se arrasta há algum tempo, desde o ano passado. Eu percebo a ideia de, sendo um mercado pequeno, pouco apelativo para free agents, que eles queiram agarrar às estrelas com unhas e dentes, e neste caso o Ja Morant, que é uma fábrica de fazer highlights, mas chega a um ponto em que tens que decidir o que é mais importante, se é teres um jogador que faz highlights mas depois anda a dar tiros fora de campo, ou teres uma cultura dentro do balneário. E isto vai definir também a organização, porque depois as equipas vão começar a olhar para Memphis como uma equipa que de facto está a relegar aquilo que se calhar devia ser importante, que é a cultura, e teres ali uma organização que oferece aos jogadores um sítio estável e onde eles possam procurar o seu máximo potencial. Eu diria que essa é a batalha de, sei lá, 80% das equipas da NBA, não é? A batalha de cultura e franquia super estrela. Já tivemos quantos casos de equipas médias que têm, Pelicans com Zion, Hornets com LaMelo Ball, portanto, é sempre essa luta. Mas eu concordo contigo, totalmente fake. Deixa-me só dar aqui mais um dado. Quando tu falaste dos highlights do Ja Morant, esses highlights são cada vez menos. Ja Morant começou a sua carreira, já não ataca o sexto, ele já não ataca o sexto. Começou a sua carreira sempre acima dos 40% do total dos seus lançamentos no sexto, seja afundanços, layups, o que queiram chamar. Neste momento, este ano, estamos a falar de 28%, depois de no ano passado terem sido 33%. Portanto, os highlights são cada vez menos. Eu já nem vou falar do lançamento, porque o lançamento exterior, esta época, está num brilhante 15%. 15%. E portanto, vamos ver. Eu confesso que estive aqui no Trade Machine e estive a brincar um bocadinho para ver onde é que eu chego à conclusão que não consigo ver uma troca, uma equipa que diga, vamos ao Ja Morant. Consigo ver se os Memphis estiverem interessados em simplesmente fazer dump ao Ja Morant, aí sim, mas não me parece que vá ser esse o argumento. Portanto, temos que arriscar logo ali 15 equipas que têm base melhor que o Ja Morant, não é? Portanto, logo ali o pool de equipas são logo mais pequenas, e depois temos que arriscar algumas equipas que estão num processo de rebuild tão profundo que não faz sentido trocarem por Ja Morant. Portanto, sobram
3, 4 equipas que poderiam estar interessadas no Ja Morant, mas por exemplo uma delas são os Chicago Bulls e neste momento já nem sequer faz sentido porque Josh Giddey se calhar hoje já é melhor que Ja Morant, e as outras Phoenix, New Orleans, juntar o Ja Morant e o Zion Williams e lançarem-se rumo ao infinito, e depois logo se vê onde é que afundam. Nem sequer consegui criar aqui grandes trocas para te trazer aqui, Ricardo. Não sei se tens aí algum destino. Não tenho, não faço ideia, mas vai ser difícil. Vai ser difícil, talvez trocarem com o Maccabi Tel Aviv, com o Lonnie Walker, eventualmente mandar o Ja Morant para a Europa. Não? Uma possibilidade. Sabes onde é que ele vai acabar, não é? Sei, é nos Lakers. Nós temos... Amigo, nós demos ao luxo de descansar toda a gente e mesmo assim ganhar aos Blazers, que já me tentaram vender a ideia que os Blazers têm melhor plantel que os Lakers porque têm melhor defesa de perímetro. Não resultou ontem, mas pronto. Porque o Nick Richards, Nick Smith. Nick Smith, sim. Olha, vai acabar em Sacramento. Vai acabar em Sacramento. Zach LaVine, Ja Morant, Russell Westbrook, Sabonis. Sim. A jogar com 3 bases, Ja Morant, Westbrook e Schroeder em simultâneo. Malik Monk pode fazer de 4. E o Monk também. E pronto. Coitado do Keon Ellis. Não, o Keon Ellis ia na troca para o outro lado. Dá-me aí um real or fake. Então estamos fake, né? Se houver Ja Morant, se hoje Ja Morant for ao mercado, não vai haver um frenesim, ninguém vai querer saber, mas está tudo tranquilo. Vou-te já fazer vacilar com o meu true or fake, e acaba por ser engraçado porque vai ligar à tua viagem a Nova Iorque, que vais fazer em breve. Se eu penso muito no 11 de setembro. True or fake, os Brooklyn Nets vão ganhar 5 ou menos jogos esta época. Fake. Vão menos de 5, Ricardo. 5 ou menos, sim. Vão ganhar, eu acho que é fake. Eu acho que vão ganhar mais do que 5. Eu vou-te dar alguns dados então para tu pensares na tua resposta. Nas últimas 29 temporadas, desde que existe play-by-play, a pior defesa da NBA pertenceu aos Nuggets de 98-99, que permitiram mais 8,2 pontos por cada 100 posses de bola do que a média da liga. Eu sei o dado. Ok? Os Nets ao fim de 7 jogos permitem mais 14 pontos por cada 100 posses de bola do que a média da liga. É provável que a eficácia dos adversários no lançamento de 3 pontos não seja sustentável. Os adversários estão a lançar 43% de 3 pontos contra os Brooklyn Nets, mas a verdade é que a percentagem de tentativas de triplo dos adversários que foram wide open foi de 58%. 58% dos triplos contra os Nets são wide open, bastante acima da média da liga, que são 53%. Mas a má defesa dos Nets começa na transição. Os Nets permitem 35 pontos por jogo em transição, muito acima de qualquer equipa das últimas 21 épocas desde que existe Synergy. O recorde são 29 pontos sofridos em transição por jogo, que pertenceu aos Jazz na temporada passada. E só para teres noção, 3 dos 6 adversários dos Nets na última semana ultrapassaram a marca dos 40 pontos em transição. Okay. Portanto, depois destes dados, eu volto a perguntar-te: true or fake, os Nets vão ganhar 5 ou menos jogos? Eu acho que vão ganhar mais de 5. Se me tivesse dito menos de 10, eu vão ganhar 6. Se calhar eu tinha visto esse dado da diferença pontual, não sabia dos outros, e são dados absolutamente... Ricardo, eu não sei o que te diga, eu tenho que confessar que ainda não os vi jogar. E tenho de confessar que ainda não os vi jogar. E estou cada vez mais feliz por essa decisão. Os Nets nunca sofreram menos, Ricardo, os Nets nunca sofreram menos de 117 pontos. Eu vou-te dizer, a minha experiência a ver os Nets este ano, já não me lembro se foi anteontem ou há 3 noites. Cheguei à noite, liguei a app da NBA na televisão
e estavam a dar 2 ou 3 jogos apenas naquele momento, e o primeiro era Brooklyn Nets, já não me lembro se era com o Utah Jazz ou Charlotte Hornets, era uma das outras equipas. Mas quem, na semana passada? Há 2 ou 3 noites, talvez. Os Timberwolves, 76ers e Atlanta são os últimos 3. 76ers, foi com os 76ers, afinal. E lembro-me de pensar, olha, deixa-me lá espreitar um bocadinho os Brooklyn Nets, e meto o jogo a dar. Deve ter aguentado 5 minutos a ver o jogo, e se queres te diga, foram 5 minutos em que eu liguei o jogo e ao fim de uns segundos estava a olhar através da televisão, sabes? Quando tu te desligas e começas a olhar, estás com os olhos para ali mas não estás a ver. Foi isso que aconteceu. Eu não me lembro de uma única jogada desses 5 minutos em que estive a ver, e mudei e acho que fui para a cama, nem sequer fiquei à espera de ver mais nada. Muito duro, muito duro. Eu não nem conto vê-los tão cedo, porque os resultados. Eu acho que 5 vitórias, Ricardo. Vão haver noites, sei lá, em que os adversários, numa segunda noite, num back-to-back, descansam toda a gente e a coisa funciona para eles, mas. É que ainda por cima nem sequer consigo compreender muito bem o rumo, não é? Porque eles têm um treinador que nós gostamos, que no ano passado até estava a fazer um trabalho bastante positivo enquanto tinha jogadores reais da NBA, nem eram bons, eram reais. Só que este ano aquela história de escolherem 5 bases, 4 deles já nem estão na rotação praticamente. Eu vou fake. Eu acho que eles vão ganhar mais de 5. Mas é um fake do género, ok, se ganharem 7 ou 10, whatever. Ficas feliz. Olha, tenho aqui um real or fake para ti. Nos próximos 10 dias vamos ter uma troca de treinador na NBA, nomeadamente em New Orleans. Real or fake? Em New Orleans, pois. Fala-se cada vez mais disso, não é? New Orleans. Falou-se de Orlando. Julgo que nós tínhamos falado aqui dos Orlando Magic, como estávamos preocupados, e no dia a seguir a termos um real or fake sobre no dia a seguir a termos gravado, comecei a ver notícias sobre alguma instabilidade dentro do balneário dos Magic. Mas se há treinador que está com o rabinho quente, porque a cadeira está a ferver, é o Sr. Willie Green em New Orleans, aparentemente. Quero fazer justiça. Eu há pouco disse que Nets e Pelicans era 0-14. Peço desculpa aos adeptos dos Pelicans. É 0-13, porque os Pelicans só perderam 6 jogos, não perderam 7. Peço imensa desculpa aos corações que ofendi há pouco. Mas seja como for, uma equipa dos Pelicans que tinha alguma expectativa este ano, interna, não de fora. Eu acho que ninguém esperava muito dos Pelicans, mas internamente, depois da transformação corporal do Zion Williamson, havia muita expectativa apenas a 49% interna. de 2. Portanto, há aqui também alguma preocupação. Estamos a falar de um dos jogadores mais poderosos no ataque ao cesto, um dos jogadores mais eficientes da NBA nesse aspecto, e estes dados não são brilhantes. Mas é uma equipa que estruturalmente não está bem montada, faltam ali atiradores, tem demasiados jogadores grandes, tem demasiados jogadores que não podem coabitar, ou que não, à partida não devem coabitar com o Zion Williamson. Portanto, tudo está mal definido. Se isso é culpa do treinador, não é o treinador que monta a equipa, é o front office. O treinador tem que fazer o máximo que consegue com os ovos que tem, e aqui o Willie Green de facto não tem ovos que combinem nesta receita. São jogadores que não encaixam entre si, portanto eu acabo por achar que ele também está um bocadinho de mãos e pés atados, mas também é verdade que são muitos anos em que já está ali, e às vezes uma mudança de voz no balneário, quanto mais não seja em termos de entrega dos jogadores, pode mudar alguma coisa, e talvez seja um bocadinho por aí. Mas eu não concordo que treinadores devam ser despedidos quando não têm peças para fazer um trabalho melhor, é o caso, mas acho que é isso que vai acontecer nos próximos dias. Eu vi o jogo. Porque é que eu trouxe isto? Porque eu vi o último jogo deles. Eles jogaram contra o Standard no domingo, e foi um jogo que deu às 8h30, portanto eu vi este jogo. E aquilo que eu senti, atenção, ver pela televisão, portanto foi só uma sensação, foi de ele desistiu da equipa e os jogadores desistiram dele.
há uma imagem, não neste jogo, mas num jogo passado, em que o Jordan Poole, que entretanto já foi para o banco, perdeu lugar para o Jeremiah Fears, que é o único ponto positivo da época dos Pelicans até ao momento. Houve uma imagem onde o Jordan Poole marca um triplo, foi no jogo contra os Clippers e começou a barafustar com o Willie Green por ter metido no banco. Neste jogo sentiu-se claramente que os jogadores desistiram do jogo, de jogar em conjunto. Ressaltos ofensivos, eu lembro-me que houve ali um lance onde 4 jogadores dos Pelicans estavam debaixo do cesto a olhar para a bola e deixaram-se antecipar por um jogador dos Thunder e deu num triplo do Thunder, num second chance. Portanto, parece-me que a equipa desistiu e depois parece-me que o Willie Green desistiu porque, por exemplo, nós aqui já rasgámos que chegue a troca mítica dos Pelicans que lhes deu o Derek Queen, mas que os fez perder a pique deles deste ano. E o Willie Green, vocês fizeram isso, então o Derek Queen só joga garbage time. E atenção, porque não é que ele tenha feito por merecer jogar tempo a sério, mas parece-me que é também um FU do Willie Green para a direção. Portanto, eu acho que nos próximos 10 dias vamos ter aqui uma troca de treinador e depois vão ter que começar a ser feitas perguntas mais sérias, porque esta estrutura dos Pelicans é totalmente nova, portanto com o Joe Dumars, mas esta estrutura dos Pelicans para já só tem feito borrada. É verdade que eles não sabiam que o Tyrese Haliburton se ia lesionar e que a pique dos Pacers que eles tinham ia ser tão valiosa. Eles não sabiam. Eles trocaram-na tipo 3 dias antes da ruptura do tendão daqueles do Haliburton. Mas o que é certo é que entre eles e os Pacers estamos a falar se calhar que é 2 vitórias tudo somado, e eles tinham essas 2, aliás, uma vitória tudo somado. Os Pacers têm 1-6, eles têm 0-6. Eles poderiam ter 2 piques neste próximo draft, se calhar top 5, e no momento não tem nenhuma. Há a questão do DeJounte Murray, que diria que se isto continuar assim não vamos ver DeJounte Murray este ano, porque vai regressar aqui em fevereiro, quando a equipa tiver 5 vitórias e 40 derrotas. Para quê? Portanto vão ter que começar a ser feitas perguntas muito sérias. Portanto estamos em real mudança de treinador provavelmente nos próximos 15 dias, 10 dias, não é? É possível. É possível, então, sim. Muito bem. True or real or fake, Nikola Jokic vai terminar a época como o líder das assistências na NBA. Em total ou média por jogo? Média por jogo. Queres que dê alguns dados? Sim, podes. Eu vou dizer porque é que eu perguntei se era total ou por causa da lesão do Trae Young, que deve falhar aqui algum. Eu sei. Ele neste momento está com o quê? 11, não é? 11.3? Sim. Neste momento existem 6 jogadores acima das 9 assistências por jogo. Tyrese Maxey 9, James Harden 9, Austin Reeves 9.3, obviamente vai cair o Austin Reeves porque voltou o Luka. Cade Cunningham 9.6, Lamelo 9.8 e Jokic a liderar neste momento com 11.3. Portanto, uma assistência e meia acima do segundo da lista, que é o Lamelo. Vou-te dar aqui... Não. Uma assistência e meia, sim, desculpa. 9.8 para 11.3 é uma e meia. Vou-te dar aqui mais alguns dados. A usage rate do Nikola Jokic. Para quem não sabe, a usage rate, a usage rate é o número de posses de bola que terminam numa ação direta desse jogador, seja lançamento de campo, lançamento livre ou turnover. Com esse jogador. Portanto, em campo. A posse de bola termina com esse jogador em campo. Com a ação direta. Com a ação direta desse jogador. Tem que ser com lançamento do Jokic, com lance livre do Jokic ou com turnover do Jokic. Ou seja, as assistências não entram nesta métrica. Eu gosto de dar este exemplo. Se um jogador tiver a bola 23 segundos na mão durante o ataque, passar e no último segundo e o colega lançar, o usage é do colega. E o outro lançar, a usage é de quem lançou e não de quem teve a bola na mão. E portanto...
o Jokic não é um jogador, é um jogador que tem muitas vezes a bola na mão em poucos períodos, em poucos segundos, porque a bola circula muito no ataque dos Nuggets, mas a usage rate do Jokic, que no ano passado foi de quase 29%, portanto 29% dos ataques dos Nuggets terminaram com lançamento de campo, lançamento livre ou turnover do Jokic. Este ano, 29%, este ano a usage rate dele é de 22%, portanto é uma quebra de quase 7% na sua usage rate. Seria o seu valor mais baixo da carreira desde o ano de rookie, obviamente, em que jogava muito pouco, e portanto... Só por uma vez, Ricardo, este ano esteve acima dos 28% de usage, que foi no primeiro jogo contra os Warriors. Primeiro jogo que teve prolongamento? Não, já não me recordo. Mas pronto, também não é por aí. A questão é, ele este ano tem mais profundidade nos Nuggets, tem mais colegas capazes de ter a bola na mão, tem um poste que lhe tira ali algumas possibilidades de jogar mais tempo, tenta envolver os colegas, que é uma coisa que ele faz muito no início da época. Depois, ao longo da época, o seu perfil pode até mudar um bocadinho, mas com este perfil em que ele está a terminar menos posses de bola com lançamento ou com faltas que o levam para a linha de lance livre, isto vai ter um impacto num aumento do seu número de assistências, e ele vai terminar o ano como líder das assistências da NBA? Eu vou real, acho que é muito possível, até porque eu achava que o Trae Young não ia aparecer na lista por causa do número de jogos, mas agora vi que ele aparece e só está com 7 pontos qualquer coisa assistências, o que significa o que sabemos, não é? Que os Hawks não estão a começar tão fulgurantes como imaginávamos. Eu vou real, Ricardo, eu acho que o teu Nicola vai liderar as assistências. Eu vou real. Eu também acho que sim. Acho que ele, ao longo da carreira, teve apenas uma época a fazer mais de 10 assistências de média por jogo, foi a última, 10,2. Eu acho que ele este ano vai bater o seu recorde de carreira, vai ficar acima de 10,2. Só acho que ele está a jogar 35 minutos por jogo nos 6 primeiros jogos. No ano passado é verdade que jogou 36,7 minutos. Achei que poderia ser um bocadinho mais controlado, mas para já não está a ser tão gritante, mas concordo contigo. Acho que a profundidade do plantel vai-lhe permitir, até porque ele depois tem uma coisa que não tinha no ano passado, não é? Porque a nível de lançamento de 3 pontos eu acho que está basicamente igual o que ele tinha no ano passado para este ano. O que ele tem é depois outro tipo de ações, nomeadamente cortes, nomeadamente bloqueio até direto, que não tinha no ano passado. No ano passado o Jamal Murray andou sempre um bocadinho in and out a nível de saúde, não havia o Bruce Brown, que traz um bocadinho essa imprevisibilidade ao ataque, e portanto concordo contigo, Ricardo, vamos real. Olha, a minha tenho mais duas coisinhas. A primeira, os Rockets tiraram a ideia dos dois bigs, e neste momento, de forma surpreendente, tem o melhor offensive rating da NBA, eu tinha aqui os dados, com 124.6 de offensive rating. Portanto estão aqui com um avanço já interessante em relação aos 76ers, que estão em segundo. É uma equipa que ataca ao cesto, ressaltos ofensivos, controla as tabelas, talvez, não tenho aqui os dados, mas diria que será uma das equipas que menos utiliza a nível de percentagem dos seus lançamentos o lançamento de 3 pontos. Achas que isto é real or fake? Sustentável ou não? Difícil esta. Manter o melhor ataque da NBA eu acho que é fake. Continuarem com o melhor ataque da NBA, manterem top 5, acredito que sim. Vão ganhar todas as noites ou muitas noites a luta das posses de bola. Vão ter mais posses de bola do que os adversários, vão ter mais segundas oportunidades do que os adversários, vão ter mais pontos de segundas oportunidades, e eu acho que aí vão massacrar muito as equipas adversárias. São uma equipa que lança poucos triplos, são a terceira equipa da NBA que menos triplos lança, o que na era atual acaba por ser um bocadinho contraproducente quando estás a falar de eficiência ofensiva, mas a verdade é que com o número de segundas oportunidades que eles conquistam acaba por compensar.
a pouca utilização da linha dos 3 pontos, e eu acho que o Udoka foi rapidíssimo a fazer já aqui o ajuste no 5, e isto tem tendência para melhorar e cristalizar o ataque dos Rockets. Portanto, eu diria que é um semi-real. Um semi-real. Tens aí mais alguma? Tenho mais uma para ti. Real ou fake? Victor Wembanyama vai ser MVP, Defensive Player of the Year e Most Improved Player. Fake, e uma das que eu tinha aqui de possibilidade era sobre o Victor Wembanyama, e o que eu te ia perguntar era real or fake. O que falta a Victor Wembanyama para ser MVP é constância no seu jogo. Porque eu fui ver, eu achei Quem é a Constância? Eu não conheço a Constância. Uma professora que era a Constança, que era professora da EVT. Não, eu achei estranho o jogo dele contra os Suns, e então fui ver as posses de bola dele, e ele teve demasiadas dificuldades com a forma como os Suns defenderam, o two-man, os double teams constantes, a forma como os Suns se despreocuparam dos colegas e só se preocuparam com ele, e ele depois acaba por fazer muitos turnovers é crowded, portanto leva ali com muitos braços e não é assusta-se, porque um homem daquele também não se assusta, mas entra ali em pânico e tenta um passe e não sei o quê. Eu acho que o que falta ao Victor Wembanyama para ser isso tudo, eu acho que ele nunca vai ser Most Improved, porque o nível dele já é tão alto que Most Improved já foge um bocadinho a esse panorama, se bem que às vezes os americanos surpreendem-nos com esse prémio. Eu ia dizer isto, eu acho que o que falta a Victor Wembanyama para ser de longe o melhor jogador, ou o melhor jogador é difícil porque o Jokic tem o mesmo impacto no jogo ainda que de outras formas, mas ser o melhor jogador, podemos dizer assim, é essa constância, e eu acho que essa constância não vai acontecer com um miúdo de 21 anos. Ele tem 21 anos, portanto, se me disseres daqui a 2 anos ele vai ser de longe o melhor jogador da NBA e todas as noites ele vai ser eficiente, vai ser impactante para as vitórias da sua equipa de uma forma assustadora quase, eu digo-te sim, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvidas nenhumas. Se tu me perguntas se ele vai ser top 4, top 5 de MVP, também te digo sim. Eu acho que falta a Victor Wembanyama para estar ao nível do Shea e, mais importante, ao nível do Jokic, é conseguir à quarta, à sexta, ao sábado, à terça, à segunda, ser realmente impactante nas vitórias, porque os números, por exemplo, mesmo nesse jogo contra os Suns, tu vais ver, ele tem tipo 6 blocos e 12 ressaltos, só que depois vais ver, tem 9 turnovers e lançou a 30%, ou lá o que é que foi. O Jokic não tem essas noites, Ricardo. Portanto, mas vamos esperar, porque estás a querer comparar o Victor Wembanyama a um homem que já foi 3 vezes MVP da NBA. Diz que o Victor Wembanyama vai ser MVP, eu só o posso comparar ao Jokic. E fazes bem. E o Wembanyama, e se estivéssemos a ter esta conversa antes do jogo dos Phoenix Suns, se calhar não, porque nós já falámos disto. Vimos também com o viés de resistência desse mau jogo. Eu falei dos disto Spurs na sexta-feira, porque ele também teve um jogo semelhante contra os Nets. Só como foi contra os Nets. Eu acho, as equipas estão a testar coisas novas defensivamente contra o Wembanyama, e ele agora vai ter que ajustar para perceber se ele consegue ser. Vê. Agora, há aqui alguns números muito interessantes em relação a este arranque de temporada dos Spurs e do Wembanyama. Os Spurs neste momento têm a segunda melhor defesa da liga, a segunda melhor eficiência defensiva da liga, apenas atrás dos Oklahoma City Thunder, os campeões que estão a defender como tudo, e são a segunda equipa da liga também em percentagem de ressaltos. Portanto, a segunda equipa que mais ressaltos conquista em termos de percentagem. Portanto, não há grandes segredos sobre o porquê. Sempre que o Wembanyama está em campo, os números da equipa tornam-se obviamente assustadores. Ele já jogou 203 minutos esta temporada, e nesses 203 minutos os Spurs permitiram 97 pontos sofridos por 100 posses de bola. 97 pontos sofridos por 100 posses de bola. Só para termos uma ideia, a última equipa que numa época marcou 97 pontos por 100 posses de bola foram os Sixers do Process. Portanto, os 76ers do Process foram o ataque miserável
que o último ataque miserável desta era mais recente, em que há mais pontos e há mais posses de bola, que conseguiram fazer 97 pontos por posses de bola. Isso é o que o Embiid está a provocar nas equipas adversárias. Está a transformar as equipas adversárias ofensivamente nos Sixers do Process. Outro dado, com o Wembanyama em campo, os adversários dos Spurs marcam em média 29 pontos por 100 posses de bola na área pintada. Só para termos 29. Só para termos contexto, os Cavs são a pior equipa da NBA a marcar pontos no pintado. Estão a marcar 39 pontos por 100 posses de bola. Portanto, o Wembanyama obriga as equipas a marcar 29 pontos por 100 posses de bola, bastante Ricardo, abaixo da pior equipa da liga. Do plano de vista, do ponto de vista defensivo, seja as métricas avançadas, seja as métricas mais básicas, o Victor Wembanyama vai ser histórico este ano, se não solucionar. Portanto, ele vai ter sempre esse argumento. O problema é que vai perder quando tu me dizes ele vai ser MVP, ele vai perder no argumento da consistência. Vai perder esse argumento para o Jokic e para o Shake, que é um jogador também muito consistente. Agora, não tenho dúvidas que ele vai apresentar métricas avançadas defensivas que vão te dizer, ok, está aqui o melhor jogador da liga, mas vai perder aí na consistência. Se a minha pergunta fosse Victor Wembanyama vai ser Defensive Player of the Year e Most Improved e deixaste fora o MVP, já vacilavas? Mas atenção, eu acho que os números do Wembanyama no ano passado já eram tão estratosféricos que no meu conceito de Most Improved não é bem isto. O meu conceito de Most Improved, mas vias isso a acontecer, como vi, por exemplo, o Ja Morant ter sido Most Improved naquele ano, e claro, não é? Aliás, ele, se for elegível, vai receber muitos votos para tudo, Ricardo. Eu não tenho dúvidas que ele vai estar no top 5 de MVP. Não tenho dúvidas. Quer dizer, não tenho dúvidas. Posso ter dúvidas, mas acho que vai lá estar. Acho que o top... sabemos que há 4 jogadores que vão lá estar. O Luka, o Giannis e o Shea e o Jokic. E não me chocava nada que chegássemos aos finalistas e os 3 finalistas, o nome do Wembanyama estivesse lá. Para MVP, eu acho que se não houvesse Nikola Jokic, talvez. Só que na bocadinho estávamos a falar, Ricardo, o Jokic arrisca-se a liderar a liga em eficiência e assistências. Portanto, vamos e em ressaltos também. Sim. Em ressaltos, ele vamos ver. Neste momento ele é o quê? É o quarto da liga. Olha, Ricardo, para terminar, um real or fake muito telegráfico. Andamos todos aqui a perder tempo e os Oklahoma City Thunder estão léguas à frente de todos os outros. Ou há aqui alguma esperança para isto? Eu todos os dias me arrependo mais da minha previsão ousada sobre os Oklahoma City Thunder. Pois é. Melhor, deixa-me só dar aqui só alguns números relativamente básicos. Obviamente as 7 vitórias, toda a gente sabe, ganharam todos os jogos até o momento. Não têm Jalen Williams, 7 têm estado in and out com problemas nas costas. Portanto, logo aí 2 do Big 3 deles está fora. São a melhor defesa da liga, sofrem 104 pontos por 100 posses de bola. Portanto, o defensive rating deles é 104.2. Falaste há bocado do Victor Wembanyama, os Spurs são a segunda melhor defesa com 108, mas já há aqui uma diferença grande. O ataque, neste momento, está no top 10, é o 8º melhor ataque, e volto a dizer, sem Jalen Williams e Chet Holmgren. Portanto, provavelmente vamos ter aqui uma equipa que vai terminar no top 5, se calhar não no top 5, mas que vai manter-se com muita tranquilidade no top 10 de ataques. O net rating já é o melhor da liga, depois no ano passado ter sido histórico. A diferença pontual não é tão grande, porque eles já tiveram 2 ou 3 jogos de prolongamento que foram equilibrados, mas vão caminhar para isso ao longo da época. Portanto, a minha real or fake, nós estamos aqui todos a perder tempo, e com a exceção de um senhor sérvio, não há aqui grande hipótese destes standard saudáveis e sem nenhum unforeseeable aspect vão dominar isto outra vez. Pois, o domínio é real. Parece-me que eles não estão com nenhum tipo de sinal de ressaca de campeão, que foi uma das expressões que eu usei quando fiz aquela previsão ousada. E a verdade é que, se puxarmos um bocadinho a fita atrás, se bem te lembras, eles não beberam muito champanhe na festa do
Aliás, até foram gozados porque muitos deles não bebem e muitas garrafas ficaram lá por abrir. O Miguel Candeias diz que ninguém foi molhado, que não houve grande festarola dentro do balneário, porque eles de facto são miúdos que não bebem e, portanto, se não bebem, como é que podiam ter ressaca de campeão? Faz falta de J.R. Smith naquela equipa. Muito bem, olha, vamos embora. Deixa-me só mandar aqui um grande abraço ao DeAndre Ayton, que tu tanto rasgaste, e ele ontem teve o seu revenge game. Os Lakers estão com 6 vitórias, 2 derrotas, e a vitória de ontem contra os Blazers, sem Luka, sem LeBron, sem Reeves, foi qualquer coisa de muito estranho. Eu nem sequer quis ver o jogo quando vi que não ia jogar o Luka e o Reeves, portanto perdi e já me arrependi. E isto é o bom da NBA, é tu tomares a decisão de esta noite não vou ver os Lakers porque não joga ninguém, e tens um jogo estúpido de Nick Smith e tudo mais. Olha, deixa-me aproveitar e mandar um abraço também, mas aos portugueses que estão a começar mais uma temporada da NCAA. Começou esta madrugada, muitos portugueses em campo já, em particular para uma menina que esteve no 0-0 há relativamente pouco tempo, a Filipa Barros, que foi entrevistada no 0-0, fez, não sei se conhece a Filipa, ela não é uma jogadora muito grande, ela é uma base, é uma jogadora pequenina. Ela ganhou 18 ressaltos. Russell Westbrook da NCAA? 13 pontos, 18 ressaltos e 6 roubos de bola num jogo que foi decidido por uma posse de bola. Portanto, um jogo equilibradíssimo, nem sequer foi bola. Nós não temos, em que universidade é que ela está? Nós não temos ela está em California Baptist. Vou já exigir que seja atualizado isto. Desculpa, Ricardo, tens mais algum? Desculpa. Não, era só isso. Não, mas não queres destacar mais. Nós tivemos uma entrevista com uma jogadora. Tivemos a entrevista com a Clara Silva. A Clara Silva ainda não se estreou, mas o Ruben Prey estreou-se esta noite. Está confirmado que vai ser suplente em St. John's. À partida é o quarto big da rotação, mas jogou 10 minutos apenas. Mas St. John's está a ser apontado como candidato à Final Four, portanto é uma equipa fortíssima este ano na NCAA, e o Ruben estar ali é de facto um privilégio. Treinar com o Rick Pitino, que é aquela gente de muita qualidade, e já teve algum impacto na vitória desta noite. Vamos ver se ele continua a aparecer e se tem aqui mais algumas oportunidades, mas para já desejar boa sorte a todos, que não haja lesões. Há aqui algumas comeback seasons. A Filipa Barros é uma comeback season. Ela no ano passado fez poucos jogos no início da época porque se lesionou logo, nem sequer pode fazer redshirt. Ela lesionou-se até no ano anterior, não é? Teve uma entorse nos festejos. Sim, uma entorse grave, andou a jogar com a entorse, foi feio, e agora está aí, parece que está no seu melhor. Também a Andrea Chikemba, internacional sub-18, esteve 1 ano e meio parada depois de ruptura total de todos os ligamentos que possa imaginar, mais menisco e tudo. Voltou a jogar por Bellarmine e, portanto, vários jogadores que estão aqui a regressar, e espera-se que tenham uma grande época, sem lesões, que possam mostrar o valor do basquete português. São 20 portugueses na Division 1 da NCAA, menos um do que do ano passado. Temos 5 estreias e acho que temos tudo para ter aqui uma grande época de basquetebol universitário. Deixa-me só dizer isto, nós não falamos aqui porque eu pelo menos não acompanho, mas temos que um dia destes, Ricardo, se calhar para a semana, falar um bocadinho sobre o que está a acontecer na WNBA, porque eles encaminham-se para um lockout, e por aquilo que eu vou analisando a nível de números, de propostas e de contrapropostas e de números globais, eu acho que vai ser um lockout difícil de resolver, porque atenção, nós defendemos sempre que os jogadores, os atletas sejam bem pagos, porque são eles o ponto fundamental, ou seja, eles são o jogo. Eu acho é que as jogadoras estão a pedir coisas um bocadinho absurdas, e os donos das equipas não vão aceitar, e portanto eu cheiro-me que vamos encaminhar-nos para um lockout duríssimo, e portanto vamos ver, mas para a semana se calhar falamos disto, Ricardo, porque já estamos um bocadinho longos. Fica já a promessa que falaremos disto, porque são negociações absolutamente fascinantes a nível da distância entre o que
é oferecido e o que é pedido. E eu acho que quando as coisas são tão distantes é difícil encontrar um middle ground, e portanto vamos ver. Ainda por cima, cada vez que há uma declaração, parece que combinaram todas só dizer parvoíce, e portanto as coisas encaminham-se aqui para uma situação muito difícil, e a Liga estava até numa trajetória bastante ascendente com a Caitlyn e com a Reese, com a Angel Reese e com tantas outras que estão aí tão bem, e portanto vamos ver. Estás a rir, não gostas dos Me Bounce? Epá, eu acho que meter a Angel Reese na mesma categoria, eu sei que é a jogadora da W com mais seguidores estou a falar, não estou a dizer no basquetebol, isso claro que não, estou a dizer que mas em termos de jogada há tanta gente à frente da Angel Reese em termos de mérito, de publicidade da Liga. A Angel Reese tem um fora de campo muito poderoso. Dentro de campo, eu concordo contigo, Ricardo. Eu vi recentemente, não, mas durante a época deles eu tive o prazer de ver um jogo e quer dizer, eu não sequer consigo compreender. Parece eu ali no novo campo de basquete do 0-0, não consigo fazer um layup, mas eu tenho 1,72 m e não jogo basquete há 30 anos. Portanto vamos ver. Ricardo, vamos embora. Voltaremos na sexta. Não sei se vai haver episódio na sexta, mas depois, se não houver, já sabem, já ficam com a dica. Mas voltaremos na terça-feira pelo menos, e se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.